Olá pessoal, bem-vindos à Introdução à Antropologia. Bom, a gente tem visto até aqui como que a antropologia lidou com a desconstrução do pensamento etnocêntrico, né? Afirmando, em primeiro lugar, uma igualdade básica fundamental entre todos os seres humanos. A gente não pode tentar comparar, julgar e colocar numa linha de mais ou menos desenvolvido diferentes formas de vida e de organização social. Nós temos que entendê-las como o resultado da nossa própria natureza humana. Quer dizer, a nossa natureza é cultural, então nós somos impelidos a produzir diferentes formas de ser e de estar no mundo. E uma vez que produzimos essas diferentes formas de ser e de estar no mundo, mesmo dentro de uma mesma sociedade, é claro que distinções continuarão sendo feitas entre os grupos, entre as pessoas, mas elas não podem e não devem estar assentadas numa justificação da ordem da natureza, de diferenças naturais, tipo, homens e mulheres são diferentes porque os cérebros são diferentes, negros e brancos são diferentes porque tem uma biologia ou uma natureza diferente. Não. A natureza e a biologia é uma só. As variações são mínimas e não se explicam uma ou outra coisinha tão longe de explicar as grandes diferenças de comportamento e as grandes diferenças nas relações entre os grupos sociais. Isso vai acontecer em razão de outro fator, que é a dinâmica mesmo de organização social. As relações de poder entre grupos dentro de uma sociedade, as relações de tensão de poder e de subordinação entre grupos distintos ou sociedades distintas, em razão, portanto, da história do desenvolvimento social humano. E por isso essa explicação tem que se dar na ordem do social. Esse movimento acontece na criação mesmo da ideia de uma ciência do social, das ciências sociais, e a antropologia aí dentro seria essa área disciplinar voltada a entender como se dá e como se dão esses processos de construção de diferenças que são feitas em dinâmicas sociais e que, claro, são usadas para controle de grupos, são usadas para dominação de grupos, mas são dinâmicas sociais, dinâmicas históricas, que precisam ser compreendidas nelas mesmas. Como dizia o Durkheim, a sociedade é uma realidade sui generis, não pode ser reduzida à natureza e precisa, portanto, de uma abordagem, de uma ciência, de um estudo com categorias próprias. Bom, mas essa distinção entre natureza e sociedade fez correr muita tinta na história do pensamento social e até hoje é uma questão que volta e meia envolve aí disputas entre os cientistas sociais, os biólogos, os sociobiólogos. Quer dizer, o que no nosso comportamento e nas formas de organização social poderia ser explicado por uma natureza, por uma dimensão natural, por diferenças naturais, e o que pode ser explicado pela dinâmica social, cultural propriamente dita. E esse texto, os textos que a gente vai discutir do Lévi-Strauss agora, os dois capítulos iniciais de abertura da sua obra, talvez a obra que lançou e projetou Lévi-Strauss no mundo todo, que é Estruturas Elementares do Parentesco, começa justamente tratando disso, dessa distinção entre natureza e cultura. Até onde que vai a natureza e onde é que começa a cultura no ser humano? O que é natural, o que é cultural. O Lévi-Strauss já começa lembrando logo de cara para a gente que nunca existiu o homem em estado de natureza. Embora essa tenha sido uma categoria usada aí pelos filósofos contratualistas no século XVIII e usada até no século XIX, empiricamente a gente já viu que não existe isso. O ser humano, o Homo sapiens, quando surge no planeta, já surge um ser da cultura e é impossível ele existir em estado de natureza. Então a gente poderia simplesmente descartar essa discussão e dizer, não, é bobagem, somos todos da cultura. Mas ele não faz isso. Lévi-Strauss diz, não, essa distinção entre natureza e cultura, embora ela não seja útil como uma distinção histórica, um fato histórico, porque nunca aconteceu o homem em estado de natureza, ela pode ter uma utilidade lógica. Ela pode ser útil para a gente pensar. O que significa dizer algo não tem realidade histórica, mas pode ter uma utilidade lógica?
né? A gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente usa figuras de linguagem, né? Quando fala sujeito é mais falso que uma nota de R$ 3. Mas a nota de R$ 3 não tem realidade histórica, não existe, mas eu uso ela para transmitir a imagem que eu quero, né? De falsidade nesse caso. Então, essa distinção natureza e cultura pode e deve ser objeto de reflexão para nos ajudar a pensar sobre como funciona, quais são os elementos fundamentais de funcionamento da dinâmica social, que é aquilo que a antropologia vai ter que explicar. Né? Se as distinções entre grupos, se a forma de construir tensões, relações de poder, produção de outros, é um processo social, cultural, como é que funciona a vida em sociedade? Quais são aí os mecanismos básicos de regulação dessas tensões, desses processos que produzem história e, como a gente viu no Raça e História, produzem história em qualquer povo, não é só na civilização ocidental que a história acontece. Então, quais são aí os princípios, para onde que eu tenho que olhar, o que é o estrutural nessa dinâmica social? E é aí que então Lévi-Strauss diz, vamos começar tentando usar como uma distinção lógica essa oposição entre natureza e cultura. Bom, como bom filósofo que ele é de formação, ele vai apresentar várias, vocês têm que se acostumar com isso, no estilo de escrita do Lévi-Strauss, ele põe uma questão e aí vai apresentando as várias soluções que já se tentou dar para essa questão, só para mostrar como que elas falharam. Né? E a gente está sempre esperando, então é isso? Não, não é isso. Então é isso? Não, não é isso. E quando a gente está cansado de tanto não é isso, aí ele apresenta a proposta dele e aí a gente está mais sedento por uma resposta e tende a aceitá-la mais facilmente. São os truquezinhos que os filósofos têm na manga, né, na sua retórica. Mas o raciocínio dele é muito convincente e interessante, especialmente porque ele está preocupado em entender essa distinção entre natureza e cultura como uma distinção lógica, não como uma distinção empírica, realmente existente. A primeira explicação que ele traz para a gente é estudos tentando encontrar onde é que começa a cultura, onde é que termina a natureza no ser humano. Fizeram-se estudos com crianças recém-nascidas, com crianças que não se socializaram no meio de outras. Talvez elas sejam então o ser humano mais próximo da natureza, é onde há mais natureza e menos cultura. Mas ele logo vai dizer, não, mas há um problema aí. Toda criança, como a gente sabe, termina a formação do seu cérebro em sociedade, né? Naqueles 3 primeiros meses. Então, uma criança recém-nascida ainda não é um ser humano completo. Ele ainda vai se completar. Então, fazer aí estudos com bebês recém-nascidos não é pegar um ser humano completo. Ou então, crianças que não socializaram, em geral, é porque a família mantinha separada, porque já tinha nascido com algum problema cognitivo. Então também não é um bom parâmetro para estudo. Então saber o que é instintivo ou natural no ser humano, trabalhando com essas situações de crianças recém-nascidas ou criadas fora de contato com outras, é ilusório. Você não está trabalhando com um ser humano completo. Não vai dar para dizer exatamente o que é ali fruto do instinto, o que é ali fruto da educação, da socialização, da interação com o universo social. Bom, um outro caminho seria, então, a gente trabalhar com os primatas superiores, com os símios, com os chimpanzés, gorilas e tal, e ver o que neles há de instintivo, o que neles há de cultural. E, bom, esse texto Lévi-Strauss publicou em 1949. Então ele está trabalhando aqui com dados da primatologia lá daquela época. Hoje, certamente, haveria muitos outros dados que eventualmente até contestariam isso que ele está dizendo aqui. Mas o que ele diz os estudos de primatologia são inconclusivos sobre o que haveria de cultural nesses primatas superiores. Aparentemente, eles já têm um comportamento que não é apenas instintivo, mas os estudos não mostram regularidades suficientes para a gente dizer que esses grupos têm normas constantes, estáveis, estabelecidas para além daquilo que seria
o seu instinto. É como se eles tivessem já se libertado do instinto, mas ainda não tivessem sido capazes de estabelecer normas constantes que ocupassem aquelas normas naturais, instintivas, inscritas no seu genoma para orientar o seu comportamento. Então, também esse conjunto de estudos é inconclusivo e não é um bom caminho, não é por aí. Bom, então como fazer para trabalhar com essa distinção? Ele vai dizer, bom, se eu quero entender a distinção entre natureza e cultura como uma distinção lógica e não empírica, o melhor critério é um critério lógico. Não faz sentido eu buscar um critério empírico a partir desses estudos de teste. E qual é, então, o critério lógico que eu posso buscar para fazer essa distinção entre o que é natural, o que é do universo da natureza e o que é do universo da cultura no ser humano? Lévi-Strauss vai dizer, vamos pelo mais simples. Ora, aquilo que for universal, que todos os povos têm, que todos os povos fazem, que aparece em tudo quanto é canto do mundo, o universal deve ser da natureza humana. Aquilo que se assenta em regras e, portanto, como toda regra, varia de povo para povo ou de grupo para grupo, há de ser, portanto, do campo da cultura. Ótimo, mas aí surge um fenômeno curioso, que é o famoso tabu do incesto. Ora, o tabu do incesto significa a proibição de você se casar com um parente próximo. Toda sociedade humana tem, em alguma medida, essa proibição operando. Varia o escopo, a abrangência do que seja esse parente próximo. Em algumas sociedades, você está proibido de casar-se com a sua irmã, mas você pode casar com a sua prima. Em outras, você não pode casar nem com a irmã, nem com a prima, nem com nenhum parente próximo de uma geração acima ou de uma geração abaixo. Então, varia o grau da proibição. Mas essa proibição está presente em todas as sociedades. E aí, onde é que ela fica? Ela é uma regra que possui variações de intensidade locais, portanto, poderíamos dizer, é da cultura humana, mas ela é universal. Então, poderíamos dizer, é da natureza. O tabu do incesto desafia essa distinção. O tabu do incesto é, ao mesmo tempo, natureza e cultura. Mas aí ele repete a lógica, ou a retórica do capítulo anterior, em que ele vai tentar nos mostrar como que todas as explicações anteriores dadas a esse mistério da universalidade do tabu do incesto também são abordagens falhas. Uma primeira explicação possível do porquê que os povos humanos desenvolveram o tabu do incesto seria uma explicação totalmente biológica. E dizer, não, é porque nós sabemos que um cruzamento entre parentes próximos aumenta as chances de problemas genéticos naquela população. Você reduz a diversidade genética, você pode ter o surgimento, o pareamento de genes recessivos e que leva ao surgimento de doenças, né? Fica uma população geneticamente mais frágil, mais vulnerável a doenças, enfim, não é biologicamente desejável esse cruzamento entre iguais. Quanto mais diversificada for os acasalamentos ali dentro daquela população, mais diversificada é a sua genética, maior a sua resistência, a sua possibilidade de sobrevivência. Então, deve ter sido isso. Os seres humanos perceberam isso. E, por isso, estabeleceram essa proibição do casamento de irmãos. Lévi-Strauss diz, bom, isso pressupõe uma consciência genética de como funciona a reprodução sexuada, né?
que é uma consciência muito moderna, né? Não dá para imaginar que os nossos ancestrais lá atrás tinham essa percepção de como funcionava a reprodução humana. Aliás, em muitas sociedades, a ideia de sexo e acasalamento não está associado necessariamente ao nascimento de uma criança e à reprodução humana. São coisas distintas. Para muitas sociedades, por exemplo, uma mulher quando engravida é porque o espírito ancestral entrou dentro do corpo dela. E quando se nota que há alguma relação com a relação sexual é porque cabe ao homem alimentar esse espírito com o seu sêmen, né, para que esse espírito ganhe corpo. Mas o resultado, o bebê que vai se formar, é um espírito ancestral do grupo da mulher que entrou dentro do corpo dela. Ou seja, a cultura produz explicações sobre o mundo à sua volta das maneiras as mais variadas possíveis. E por isso cada povo tem uma cosmologia e uma explicação para o mundo que não está atrelada à nossa percepção científica moderna sobre o funcionamento do mundo. Então, pressupor aí que havia essa consciência é um equívoco, é uma projeção, né, da biologia moderna sobre as populações humanas e sobre a forma de pensamento das populações humanas. Da mesma maneira, a gente não, mas não é que eles soubessem, eles podiam, vamos dizer assim, foram experimentando e vendo que numa população mais diversa há mais chance de sobrevivência e tal. Bom, mas mesmo a observação empírica levaria ao contrário. A observação empírica sugeriria que é bom o cruzamento de dois iguais, porque foi assim que se fez a domesticação de espécies vegetais. É? Para você conseguir produzir um milho, por exemplo, né? Aquela gramínea com uma espiga de grãos grandes e cheios, você precisava pegar as gramíneas que tinham grãos maiores e cruzá-las entre si, para que nascessem grãos ainda maiores. Né? E depois cruzá-las entre si, para que nascessem ainda maiores, até você conseguir desenvolver uma que desse um pé de milho. Né? Então a observação empírica sugere que é bom o cruzamento entre iguais. Isso, inclusive, fundamenta ideologias eugênicas. Né? Aquela coisa da raça pura, da raça branca, da superioridade da raça branca, a ideia de que o cruzamento entre raças degenerava, como dizia o Gobineau. Quer dizer, essas ideologias estão assentes nessa percepção mais intuitiva ou empírica de que o cruzamento entre iguais resulta em algo mais homogêneo e desejado. Né? Então a observação empírica levaria ao contrário, levaria a uma regra de obrigação do casamento com a irmã e não de proibição do casamento com a irmã. Então essa explicação biologizante, de fato, não convence. Bom, outra explicação seria uma que ele chama de psicológica, e que é de fato ridícula, né? Só de pensar nela. Ele diz, não, o que acontece é o seguinte, é que nós sabemos que o convívio reduz o desejo. E por isso, então, o casamento entre irmãos não acontece porque os irmãos convivem juntos desde pequenos. Quanto mais se convive, menos se deseja. Então seria aí uma decorrência normal da psicologia humana que não se casasse com irmãos. Levi-Strauss diz, bom, desculpa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E mais, se fosse assim, né, não haveria necessidade da proibição. Né? Se fosse uma coisa natural que o convívio reduz o desejo, então para que a proibição? Por que isso é um tabu? Né? E a palavra tabu do incesto aqui carrega esse sentido. O tabu é algo muito delicado, é uma proibição central, é algo que não pode ser de maneira nenhuma ferido, não pode ser desobedecido de jeito nenhum. Aquilo é algo, tem uma dimensão de sacralidade, é uma regra estruturante, que se for ferida é um escândalo. Né? E isso é em todas as sociedades, com as exceções em geral das famílias governantes. Né? Os reis
costumavam casar irmãos, né? Ou na Europa casar primos das casas reais e tal. Mas essa era a exceção feita ao governante. O povo não podia de jeito nenhum, seria um escândalo, né? Então, se fosse assim um efeito psicológico normal ou natural, não haveria a menor necessidade de você estabelecer uma regra que é uma regra tão pesada, cujo rompimento, cuja quebra da regra gera um escândalo social enorme, né? É um tabu. Então, essa explicação psicológica também não serve. Bom, e uma terceira seria uma explicação puramente histórica, social. Quer dizer, não, é uma regra inventada pelo ser humano em sociedade, mas por que ela é universal? Não, porque cada sociedade, ao seu modo, no seu momento, em razão do seu processo histórico, estabeleceu essa regra, resolveu estabelecer essa regra. E o Lévi-Strauss diz, não, isso também é fraco, porque tudo bem, se você tivesse assim 60%, 70%, a maioria das populações humanas estabeleceu essa regra por uma contingência histórica, até vai lá. Mas não, todos os povos humanos têm essa regra. Você não pode querer explicar uma condição universal com base em N diferentes fatores históricos. Há algo aí que transcende as particularidades históricas de cada povo. Então, essa explicação puramente sociológica também não convence. O problema, diz Lévi-Strauss, de todas essas três vertentes, as duas primeiras tentam explicar o tabu do incesto puramente centrado na natureza, né? É uma condição biológica, é uma condição psicológica. A outra quer dar toda a explicação para o processo histórico, 100% histórica e social. Nenhuma das duas vai dar conta do problema, porque, como ele mesmo já disse, o tabu do incesto é algo que é, ao mesmo tempo, natural e cultural. Ele funciona como uma dobradiça entre a natureza e a cultura nas sociedades humanas. Quer dizer, ele tem uma dimensão cultural, ele tem uma dimensão natural. Ele é a cultura se valendo, se construindo sobre a natureza. E por isso a explicação tem que transcender, não pode ser 100% natural nem 100% cultural. Então, para a gente entender melhor o mistério dessa regra universal, regra, portanto, da cultura, universal, portanto, da natureza, é preciso ir além de uma explicação que seja 100% natural ou 100% cultural. Bom, e como que ele vai, então, fazer ou buscar essa explicação? Onde é que ele vai buscar essa explicação? E aí que é fascinante. Vocês certamente vocês vão trabalhar isso em outras disciplinas, mas o Lévi-Strauss vamos lembrar que ele escreve isso como introdução a um livro sobre uma teoria para análise de sistemas de parentesco. E o que ele vai dizer é, para entender o tabu do incesto, o mistério do tabu do incesto, nós temos que mudar inverter a forma como a gente traduz esse tabu do incesto. A gente diz que o tabu do incesto é uma proibição do casamento com o parente próximo. Isso mascara. Ele é mais do que uma proibição. Ele é uma obrigação. Ele é a obrigação de você buscar um cônjuge fora do teu universo de parentes próximos. Ele é a obrigação do estabelecimento de vínculos com outros grupos para além da sua família imediata. E por isso ele vai operar como um cimento das relações sociais. O tabu do incesto funda uma obrigação de aliança com outros grupos. O tabu do incesto é, portanto, o movimento básico ou fundamental para manter uma sociedade unida como sociedade, para além de uma família ou um apanhado de famílias autossuficientes. Isso parece um pouco confuso, mas é simples e é fantástico. Olha lá. Se cada família pudesse, numa família, um irmão casar com uma irmã, essa família se fechava sobre si mesma, né? E você teria em pouco tempo uma comunidade que não seria mais do que um conjunto de famílias autossuficientes, que se bastassem e que não dependem da outra. Ora, em pouco tempo essa comunidade se dissolvia.
né, se diluía. A comunidade se reduziria ao universo da tua família. Pai, mãe, você, os seus irmãos, você casa com a sua irmã e aquilo fica um grupo extremamente fragmentado. Não é possível vida social num grupo que está a cada geração se fragmentando e gerando um novo grupo. É preciso que haja algo que organize, que cimente as relações entre as unidades aí dentro. É preciso que cada sujeito aqui seja obrigado a ir buscar uma aliança com alguém para além da sua família consanguínea direta. Então, o tabu do incesto não é uma proibição, é uma obrigação de você ir buscar o cônjuge fora da sua família. E com isso, estabelecer um laço, um vínculo, uma aliança com uma outra família. E aqui entra uma coisa fantástica que ele vai buscar num outro antropólogo anterior a ele, também francês, o Marcel Mauss, que é a ideia de dádiva ou de presente. Eu não sei se vocês já notaram, mas se alguém chega te oferecendo um presente, você já pensa, opa, poxa, assim do nada? O que isso quer dizer? O que esse cara quer? Não é meu aniversário? Por que ele está me oferecendo um presente? Aí eu fico até com medo de aceitar, né? Porque o presente, a dádiva, especialmente quando ela é feita assim de maneira gratuita ou espontânea, sempre traz junto com ela uma expectativa de retribuição. Opa, quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Esse cara quer alguma coisa. Porque o presente, a dádiva, cria uma obrigação. Não é à toa que quando a gente recebe um presente, a gente diz obrigado. O obrigado é um reconhecimento de que eu estou em obrigação com você. Eu agora me sinto obrigado a você. Né? Eu crio um vínculo, uma relação em que eu, em algum momento, vou ter que te retribuir. Né? A dádiva, diz o moço, Marcel Mauss, é essa tripla obrigação de dar, de receber e de retribuir. Né? Quer dizer, aquele sujeito que nunca dá nada para ninguém é mal visto. Você é obrigado a dar em sociedade. Se alguém te oferece algo e você não aceita, você também é mal visto. Você é obrigado a receber na vida em sociedade. E aquele que só recebe e nunca retribui é mal visto, porque você é obrigado a retribuir em sociedade. E é o dar, o receber e o retribuir que produzem esse cimento que mantém os grupos vinculados uns aos outros. A dádiva, portanto, cria um vínculo em que aquele que dá tem uma posição superior em relação ao que recebe. Ele está em vantagem, ele deu algo e ele, portanto, agora tem algum poder ou alguma ascendência sobre quem recebe. Tem um poema maravilhoso, eu vou deixar aqui, então vou colocar aqui para vocês agora na voz do Rolando Boldrin, sobre a força da dádiva e dessa obrigação de dar, receber e retribuir e como que ela, de fato, pode botar os sujeitos acima ou abaixo uns dos outros na vida em sociedade. Tem certas coisas, seu moço, que eu não gosto muito, não. Por exemplo, ouvir contar história de operação, de arrancamento de dente, ouvir história de briga. Eu posso até escutar, mas me dá uma fadiga. E outra coisa, seu moço, que de bom gosto eu não faço, é dar esmola a quem pede com um santo debaixo do braço. Porque eu acho que o santo não tem muita precisão. Afinal, eu nunca vi um santo comer feijão. Mas pro mar dos meus pecados, ou pro minha pouca fé, todo dia lá em casa passa um velhinho andando a pé, pro sinal muito feliz, cantarolando e tal, chega na minha porta, bate palma e diz: esmola pra São José. O diabo da mulher, que é muito curviteira,
Eu nunca vi uma mulher que não fosse rezadeira, adquire um tanto quanto, corre e vai dar lá pro santo. Quer dizer, pro santo, pro velho fazer a feira. De manhã, logo cedinho, eu vou tomar meu café quando dou fé, ó o grito. Esmola pra São José! Oh, mas isso foi me enchendo o saco, mas me enchendo pro demais. Um dia eu cheguei em casa com a barguilha da caça virada pra trás, sentei num cepo de pau, tomei uma de rapé, quando de repente eu ouvi o grito. Esmola pra São José! Pra modo da esmola, a mulher se arremexeu, eu fui e gritei. Não vai não! Deixa! Hoje quem vai dar essa esmola sou eu. Quando eu cheguei na porta, o velho teve um espanto. Eu fui e disse. Vá trabalhar, vagabundo, que eu não dou esmola pra santo. Troque o santo numa enxada, deixa de ser preguiçoso. Santo não carece de esmola, rapaz. Deixa de ser mentiroso. O velho me olhou e me disse. Que São José te perdoe e se Deus estiver te ouvindo, que Ele te abençoe e que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto e compreensão. E se um dia o senhor precisar desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu lhe ensino o caminho. Mora no sítio Cauã, onde já viveu meu pai. À direita de quem vem, à esquerda de quem vai. E se um dia o senhor passar por ali com precisão, de fome o senhor não morre, também não dorme no chão. Quando o velho disse aquilo, eu senti naquele instante como se eu fosse uma formiga sob os pés de um elefante. Fiquei com as pernas tremendo. Digo e não peço segredo. Olha, aquele velho me deu uma surra sem me tocar com um dedo. Eu com tanta ignorância, ele tanta mansidão. Fez eu pagar muito caro minha falta de compreensão. Então, naquele momento, eu gritei para Salomé, mandei trazer pro velhinho uma boa xícara de café e fui correndo contar meu dinheiro. Tinha somente um cruzeiro. Dei tudinho a São José. Dei tudinho a São José. Bonito, né? Ele mostra bem como que dar, receber e retribuir é fundamental na sociabilidade humana e aquele que dá, de certa forma, está em posição superior ao que recebe. O Lévi-Strauss pega isso e vê aí uma contribuição, um potencial muito grande para entender essa questão do tabu do incesto. Desde que a gente entenda ele não como uma proibição do casamento com um cônjuge, mas como com um parente, mas como uma obrigação de ir buscar o parente em outro lugar, o cônjuge em outro lugar, né? Ora, se eu não posso casar com a minha irmã, eu tenho necessariamente que casar com a irmã de outro. Ao buscar essa irmã de outro, eu estou, de certa maneira, recebendo uma dádiva do outro, né? A mulher que eu tomo em casamento vem de um outro grupo social. Esse outro grupo social, então, está me cedendo uma dádiva, né? Que vai permitir a reprodução do meu próprio grupo social, que vai me dar filhos, que vai permitir a geração e a continuidade do meu grupo social, né? Então, é uma dádiva fundacional da continuidade da vida do meu grupo, do meu nome, do nome do meu grupo. Enfim, eu preciso, é uma dádiva fundante, uma dádiva, a principal dádiva que um grupo pode dar a outro, a condição de reprodução biológica desse grupo.
ter filhos. Né? E, então a dádiva, essa dádiva fundamental, cria um vínculo de obrigação. Aquele que recebeu a mulher em casamento está obrigado com aquele grupo que deu a mulher em casamento. E isso cria então esse cimento das relações entre grupos que vão instituir uma série de normas de obrigação, de troca e de reciprocidade, que vai ser a base para o Lévi-Strauss desenhar aí todo um sistema, uma teoria para análise dos sistemas de parentesco no mundo. Bom, a gente não vai entrar aqui na análise dos sistemas de parentesco, não é essa a ideia, mas eu queria trazer esses 2 primeiros capítulos e encorajo vocês a lerem também o 3º capítulo, que é o primeiro da primeira parte do livro, que é onde ele vai fazer justamente esse vínculo com os sistemas de parentesco, para a gente entender então como que a antropologia põe a questão da fundação da vida em sociedade e a sua relação com a natureza. Ora, não é que as diferenças sociais tenham uma base natural. Não é que exista uma diferença natural entre grupos que produz diferenças sociais. Não. As diferenças entre grupos sociais são obra da cultura, da invenção humana, da produção de regras e de diferentes regras de relação social e precisam ser estudadas por elas mesmas. Mas a cultura não se faz sobre o vácuo, ela se faz sobre a nossa natureza corporal, a nossa natureza humana. E o Lévi-Strauss constrói essa questão nesses termos de uma distinção lógica entre natureza e cultura, em que a cultura pega um fato da natureza, que é a reprodução biológica humana, a necessidade que nós temos de ter filhos para que a vida humana possa continuar, né? E para que as novas gerações possam vir, porque senão essa espécie acaba. E sobre esse fato natural, ela elabora uma obrigação fundamental, que é uma obrigação de troca. Essa obrigação de troca dá condições da continuidade não biológica da espécie, mas da continuidade social da espécie, a continuação dos grupos sociais, né, dos diferentes grupos daquela comunidade, daquela sociedade. É porque um grupo troca mulheres com outro grupo, que esses 2 grupos vão continuar existindo vinculados uns aos outros como grupos daquela sociedade. Que se ele pudesse cada grupo se bastar, eles se desvinculavam e essa sociedade se esfarelava. Então a proibição do incesto, o tabu do incesto, é na verdade uma obrigação de troca que permite tanto a reprodução biológica da espécie, por meio desse casamento, como a reprodução da estrutura social, da relação entre os grupos que estão ali, ao obrigar um grupo a se vincular a outro e a manter-se, portanto, coeso, unido enquanto sociedade durante um determinado tempo. Bom, gente, isso é o que nós tínhamos para hoje. Na quarta-feira de manhã, então, a gente se encontra para conversar e discutir mais sobre esses 2 textos e com isso a gente fecha essa unidade sobre natureza e cultura, uma discussão que envolveu aí a percepção da natureza cultural da espécie humana, a ideia de evolucionismo e a crítica ao evolucionismo e a crítica principalmente ao pensamento etnocêntrico. E ficamos por aqui, a gente se vê na quarta. Um grande abraço.